Continuando a primeira parte, não fica muito longo, né? Eu estava falando sobre isso. O Imam Ahmad, o cronista e assessor real, escreveu um relato detalhado das campanhas de Idris. Parte do seu relatório, em primeira mão, me diz o seguinte: Abdul Ajli Ibrahim fugiu e escapou, temendo nosso exército. Ele havia deixado a sua esposa, a sua filha Yarima em sua casa, virando-se para ela quando viu a poeira do nosso exército subindo aos céus, pois ele estava certo de que a segurança de um homem é melhor para ele do que a segurança da sua esposa. Ele fugiu, abandonando a sua esposa, e uma vez que a necessidade pessoal é mais convincente do que a falta de uma esposa, como o autor do livro e Friquia disse, comentando o documento. Então você vê que esse rei aqui, ele está falando que era o rei que era covarde, quando ele viu esse exército aproximando para conquistar a cidade, né? Esse Abdul Jalil Ibrahim B, ele fugiu deixando a mulher para trás. Esse é o covardia, né? Então o cara era um covarde. Reformador e construtor. Idris, né? Governou de acordo com a teoria política islâmica e patrocinou o judiciário, estabelecendo tribunais islâmicos, ou seja, Sharia. Oliver E. Atmore escreveu que presidiu um tribunal famoso pelo alto padrão de suas disputas legais e teológicas. Como governante songhai, ele participou o aprendizado, incentivando estudiosos para outros países africanos e se tornando residentes em Borno. Ele melhorou a navegação no rio Iobe, comissionando por mais tempo barcos de fundo plano, inicialmente para sua marinha, para transporte terrestre. Ele importou um número muito maior de camelos, substituindo a dependência de mula, de bois e burros. Após a queda de Songhai em 1591, Idris tornou-se o campeão indiscutível dos muçulmanos na região. O império tornou-se o califado de Borno. Philip Koslow, um historiador moderno, declarou que a sua contemporânea Elizabeth I da Inglaterra, uma monarca astuta e de temperamento forte que se deu em seu nome em uma época ter sido repetidamente celebrado nos livros e filmes, dificilmente poderia ter reivindicado maiores realizações na guerra, administração ou diplomática. O palácio arruinado em Gambaru, rainha-mãe Aisha. Então vou ler realmente aqui que eu tô conseguindo. Vou tentar colocar uma coisa mais concreta. Então, quando ele está falando aqui, né, que o Idris é um campeão discutível, né, no mundo, na região muçulmana, pelos passos que ele deu, né, e ele, né, era tão contemporâneo que a rainha primeira da Inglaterra, uma monarca, que a gente conhece a Queen Mada, né, a gente sabe que ela era muito astuta, né, e de temperamento muito forte, e que deu ao seu nome na época ter sido repetidamente celebrado em muitos livros e filmes. Então assim, ele foi comparado à rainha mãe, a Queen Mada, né? Pela forma que ele agiu, pela forma que ele contribuiu, pela forma que ele fez dentro da civilização, né? Da região ali de Borno. Então, sobre essa rainha as realizações de Idris, no entanto, como dos outros governantes de Kanem, deve muito ao conselho da direção dada pela rainha-mãe, a mãe de Idris, a rainha Ansar.
Ansar foi o nome Ansa, é A-M-S-A, Ansar, que governou pouco tempo antes da sucessão do seu filho. Sobre essa rainha, diz Lady Goulart, diz que ela era uma mulher muito distinta, cujo conselho se acreditava que seu filho devia muita da sabedoria da sua conduta. Sob a sua influência, uma importante embaixada foi enviada a Trípoli, e a política de manter relações com o comércio com o mundo exterior por meio do Império Turco, que sempre foi a política do próspero Brno, foi ativamente desenvolvida. Carta turca a Brno no século XVII. O califa no século XVII apresentou uma imagem de força e poder para o mundo exterior, repelindo invasores de todos os lados. Os Kanures governaram até o norte de Mosul, até as colinas de Darfur ao leste, bem como Brno a sudeste. Suas monarcas são lembradas como muçulmanos piedosos e patronos de erudição islâmica. Deixa eu colocar aqui, tá ventando demais para Mai Muhammad e seus dois sucessores muçulmanos piedosos e patronos da erudição, seus dois sucessores, Ibrahim e Omar, governaram mais de 2 séculos de paz e segurança interna. O Maim era grande parte de uma figura religiosa isolada, como nos tempos pré-islâmicos. Na prática, o governo estava nas mãos de 12 designatários-chave, incluindo o comandante das Forças Armadas, os governantes de várias províncias, o herdeiro aparente, a rainha-mãe e a rainha-irmã da corte real, da corte à capital, em Gaza Zargamur. Em Gaza-Gazamur, a capital estourou sua concha, tornando-se uma das maiores cidades do mundo em 1568. A metrópole, de acordo com a estudiosa da arquitetura Susan Denia, abrigava cerca de 1/4 milhão de pessoas. Tinha 660 ruas, muitas em diretos e planos reflexivos do planejamento urbano. As ruas dental e as ruas altas eram alinhadas em ambos os lados por árvores que ofereciam sombra. 4 mesquitas de sexta-feira, cada uma usada por 12 mil fiéis de cada vez, atendiam às necessidades religiosas. Além disso, as técnicas de construção em geral eram sofisticadas. Então você vai ver muito na questão também dessas mesquitas, né? Que eles falam muito na questão do culto de sexta-feira, porque o que vai acontecer muito aqui não tem muito disso. O pessoal, eles mandam, geralmente o pessoal judeu não trabalha no sábado, o pessoal islâmico não trabalha na sexta-feira. E é onde o pessoal, eles têm, geralmente cada local, aqui você vai ver que você vai ter uma sala que é de muçulmanismo. Na minha empresa tem, qualquer empresa aqui na Europa vai ter a sala para muçulmano, que é onde que na sexta-feira, mesmo que eles continuem trabalhando, eles vão ter um horário, na verdade vai ter um horário ou 2 horários que eles vão rezar, que seria um horário pela manhã e um horário pela noite, pela tarde, né? Então vamos lá, porque aqui existe uma coisa de respeito, né? Então o pessoal continua usando ainda. Então, Heinrich Barth, quem inspecionou o resto dessas paredes durante o século XIX, diz um estudioso moderno, declarou que sua obra era igual em qualquer qualidade à melhor alvenaria que ele tinha visto na Europa no século VIII. Não, século VIII, no século. Na Europa. Uma capital regional, Musurk, de acordo com o Dr. Davidson, ele chama isso de época da colheita da civilização Carno-Brno. Ele observou que, embora pouco se sabia sobre o modo de vida das pessoas comuns durante esse período, podemos muito bem imaginar que eles faziam o melhor para
desses anos pacíficos. Os agricultores poderiam trabalhar em seus campos em segurança, viajantes peregrinos podiam seguir as estradas sem medo, aqueles que viviam em cidades e vilas de mercado, de mercado, podiam prosperar com sua disseminação do comércio que vinha tanto de segurança cotidiana quanto ao domínio unificado sobre amplo país. Houve um crescimento de aprendizagem nas cidades e das escolas nas aldeias. Havia um tráfego regular entre Carlomagno e as províncias egípcias. Aí é que entra a história que eles falam muito na questão da ligação da Nigéria com o Egito. Foi através desse povo aqui que essa realidade existiu e existe até o dia de hoje. Por isso que você vai ter essa confusão aqui desse pessoal, de pessoal Igbo, pessoal Igala, pessoal Yorubá, que vão sempre estar falando dessas migrações, que eles migraram, que eles vieram dessa região, porque existiam já nessa época essa ligação direta, né, com o Egito pelo fato do comércio e também da questão da migração, né, dos primeiros ancestrais desse povo. Então, voltando aqui, vou continuando onde eu parei. Ok. Então, havia tráfego regular entre Carlomagno e as províncias egípcias e tunisianas do Império Turco e nas invasões do norte da África. Essa tranquilidade foi desafiada por duas invasões graves em 1667. Mai Ali lutou com sucesso contra os Tuaregs do deserto e os Jukun da região leste da Nigéria. Ambos os grupos invadiram a capital em busca de espólio. Dan Marina, contemporâneo da cidade da Universidade Hausa de Katsina, compôs um poema dedicado ao califa de Borno. Ali triunfou sobre os pagões, isto é, Junkun, um triunfo incomparável no caminho de Deus. Nenhum sultão como ele, um laif entre os laifs, sempre forte de coração. Ele não nos trouxe, isso é, muçulmanos, o socorro, em verdade, senão para ele. Nossos corações nunca cessaram do pavor dos incrédulos. Estreita, tornou-se para nós a terra pressionada pelo inimigo, até que Ali salvou nossos filhos e seus filhos e ainda não nascidos, o povo. Diga com acordo que Deus lhe conceda a recompensa de nossa libertação. Ele levou de volta para as fronteiras mais distantes o exército do Jokun. E Deus espalhou seu anfitrião desanimado, coisas desanimadas e desmoronadas. O declínio e a dissolução do império começam no final do século XVIII, possivelmente motivados por fatores econômicos. O califa perdeu o controle de um importante comércio de sal no deserto para os tuaregs. A interrupção tuareg das rotas comerciais causaram uma série de fomes na parte sul do império. Os fulanis, que seria na verdade os fulanis, que seria também na parte do povo Hausa, outro povo da região cujo poder estava em ascensão, ocuparam Ngazargamu, a capital, em 1808 e a destruíram em 1812. Eventualmente, tanto a Grã-Bretanha quanto a França construíram essa região. Tanta coisa não, também se encontraram nessa região. É isso que traduziu é uma merda, você tem que estar pensando o que estou falando. É isso mesmo. Então, eventualmente, tanto a Grã-Bretanha quanto a França conquistaram essa região e as coisas, como se as coisas não pudessem piorar. Richardson
visitou um dos estados tributários dentro de Bornu e relatou que os árabes aqui são fornecedores da corte ou banqueiros. Eles vendem bens ao sultão a preços exorbitantes ou emprestam dinheiro para o imposto que ele tem a pagar anualmente aos reis de Bornu. Fornecedores e banqueiros são usuários infames que tiram vantagem impiedosa e implacável dos estreitos desse pobre potencializador. Em outra ocasião da minha visita de despedida, este último estava tristemente calculando quantas mais incursões ele teria que organizar para satisfazer seus credores. Clepterson visitou Fezzan em 1822 e ele disse: dificilmente é possível percorrer uma milha de toda a jornada sem me deparar com o esqueleto dos africanos. O Meja Jahan e seu colega relatou: depois de um longo dia, durante o qual esses restos humanos nunca tiveram fora de nossas vistas, ele contou que mais de 100 esqueletos perto de um posto. E aí vem a resposta árabe ao sofrimento dos africanos, foi assim: os árabes riram, e é uma coisa que existe até hoje, né? Quando a pessoa árabe, é muito interessante. Quando a pessoa árabe, ele não gosta de você, vai assim, puf, puf. Geralmente eles não vão te xingar, eles não vão te falar, principalmente se você for negro e ele for raiz de você, ele não vai te xingar, vai falar coisa merda, ele vai falar assim, puf, puf. Isso é uma coisa que é muito árabe, é muito árabe. Aqui na Inglaterra, aqui na Holanda tem muito disso, muito. Porque aqui tem muito sírio, aqui tem muito pessoal iraquiano, aqui tem muito pessoal do Levante, né? Que seria, no caso, quando a gente fala Levante, estou falando da Mesopotâmia, então tem muita gente da Mesopotâmia, e isso é uma coisa, a tradição deles, é uma coisa que isso aí eu vivo até o dia de hoje. Esse puf, puf. É muito deles, assim, né? Então, assim, quando eles não gostam de você, eles falam mesmo, né? Tanto eles é como a gente fosse falando cuspindo, seria assim. E voltando aqui que eu tava falando assim, né? Então, deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Dificilmente encontrar as saídas sobre meus africanos. Uma maldição sobre seus pais. Derra e Clapton, dois enviados ingleses, visitaram Bornu e também Hausaland na época de 1820. Williams Windwood Reed, escrevendo em 1871, ele escreveu um resumo do que os ingleses testemunharam em suas visitas. O cara tá aqui enchendo a coisa, como é que eu falo? Tá enchendo o barco inflamável aqui. Não, inflável. Bota esse barulho aí. Derra e Clapton ficaram espantados ao encontrar entre negrões magníficas cores, regimentos de cavalaria, cavalos seria no caso coberto de seda para os dias de gala, vestidos com casaco de correia para a guerra, longos trens de camelos carregados de sal e natrão e milho e pano e conchas de búzios que formam a moeda, nozes de cola, que seria no caso o obi pra gente, né? Que os árabes chamam de café dos negros. É isso também. Outra coisa também, se você quiser encontrar obi, você vai na tenda árabe, né? Seja árabe ou muçulmana, e pergunta sobre black coffee. Aí eles te dão o obi. É muito legal isso. Eu acho assim, eu consigo comprar obi aqui quando isso. Eu vou comprar o obi do pessoal de Gana, né? Porque é do pessoal que também são da Ashanti Kanuri, ou então eu vou dentro na parte da árabe aqui, né, que é do pessoal síria, e a gente vai você pede o café, você fala beans, noz de cola, ou então você fala beans, café de negro.
E eles participaram com admiração das gigantescas feiras em que os produtos de algodão de Manchester e o pano vermelho da Saxônia, armas de cano duplo, lâminas de barbear, chá, açúcar, utensílios de Nuremberg, papel de escritas foram exibidos para venda. Eles também encontraram comerciantes para se oferecerem para descontar suas contas em casas de Trípoli. Estudiosos familiarizados com Avicena, Alveriz e filósofos gregos. Então, o que eles estão questionando, eles estão falando aqui? Como era rico, né, esse pessoal, como era rico na questão, assim, essa parte de quando você fala de Bono e Canuri, esse de Bono e Cano e Bono, como era rico esse império, como o Adris ele conseguiu levantar esse império, refazer esse império novamente dentro do norte do nordeste da Nigéria, né? E como a riqueza, né, essa tradição que já vem desde esse império fungais, desde esse império de Cano, né, ele vem com esses malês, ele vem também nessa confusão, dessa mistura que existe entre esse pessoal de Cano, o pessoal do Hausa, né, esse pessoal também do que seria os Nagôs em si. E existe essa coisa também, né, que essa coisa migra para o Brasil. Isso é muito interessante eu ver isso, né, a gente poder entender isso, poder viver isso, porque a gente vê muita coisa que é semelhante. Aqui o bom é isso, por ter esse muito esse pessoal aqui muito próximo, né, tanto no dia a dia, então você começa a perceber como a cultura, né, de uma certa forma, mesmo a gente sendo mais ocidental, ainda tem muito essa coisa da base africana. Então agora termina aqui, né, esse estudo do Mai Idris Alamu, Império de Kanuri e Bono. Tchau, muito obrigado por estar assistindo, né? E espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, né? Dê as suas opiniões, e se não entendeu, pergunta, entendeu? Porque tem as fontes, né? E isso aqui também é um dos estudos que a gente faz aqui dentro do Segredo Negro, né? Como eu faço parte dessa escola, Segredo Negro aqui na Inglaterra. Então esse é um dos estudos que a gente tem, né? Que o professor Robert Walker, eles ensina, ele debate, né? A gente tem sempre tem uma aula muito profunda, né? E isso também está dentro do livro também dele também, né? Quando a gente governava, né? É um livro também muito interessante na questão de história. É uma Bíblia dentro do mundo negro em 2023, digamos assim, pela questão da informação intelectual, da informação literária, né? É um livro que está dentro das universidades, tanto da Oxford como Cambridge, né? Então são professores também dessas academias, dessas universidades, né? Então assim, é uma coisa muito interessante poder estudar esse tipo de estudos, e essas informações veio dessa escola de onde eu participo. Então muito obrigado, boa noite, bom dia, tchau!